em que nós estamos conversando sobre o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Hoje nós queremos falar na tarde da bênção sobre as marcas, né, da ação do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós falamos a respeito do Espírito Santo de Deus, falamos a respeito da presença do Espírito Santo de Deus, falamos também, amados irmãos, a respeito do mover do Espírito Santo de Deus. Existem algumas pessoas que confundem ainda essa questão do Espírito Santo de Deus. Na questão, uns dizem que existe o batismo do Espírito Santo, uns são batizados com o Espírito Santo, outros não são batizados com o Espírito Santo. Nós não vamos tratar dessa questão hoje, mas vamos falar a respeito das marcas da presença do Espírito Santo de Deus, né? E precisamos, quando estamos falando a respeito disso, entender que o Espírito Santo de Deus, ele não habita nesse templo aqui, né? Esse templo aqui é muito bonito, né? Bem arrumadinho, pintado, né? Mas Deus não habita nesse templo aqui. Deus habita na sua vida, no seu coração, na minha vida. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, assim diz a Bíblia, porque Deus habita em nossos corações, porque nós não somos criados por homem, nós não somos feitos por homem, foi Deus que nos criou lá no início, em Gênesis, né? Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, né? Nós somos criaturas de Deus, abençoadas por Deus e salvas por Deus, através de Cristo Jesus. Então nós pertencemos a Deus duas vezes. Primeiro porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Olha que coisa maravilhosa, saber que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em segundo, nós pertencemos a Deus porque Jesus nos salvou, nos comprou pelo seu precioso sangue. Então nós pertencemos a Cristo Jesus, somos de Cristo Jesus, e para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. E quando, amados irmãos, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus veio morar, veio habitar nas nossas vidas, né? Veio estar conosco, né? Jesus foi para o Pai, está à destra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus Ele enviou para estar conosco, para ser o nosso paráclito, para ser o nosso advogado, para ser o nosso consolador, para ser aquele que estaria conduzindo a nossa vida neste mundo tão difícil, neste mundo tão complicado, neste mundo onde o pecado domina, neste mundo onde o mal quer prevalecer. O Espírito Santo de Deus faz presente na minha vida, na sua vida, para que nós tenhamos forças para dizer não ao mal, para dizer não ao pecado e para permanecer servindo ao Senhor e construindo um mundo melhor para os nossos filhos, os nossos netos e assim sucessivamente. E isso só pode acontecer. Não existe governador, não existe presidente, não existe prefeito, não existe deputados, senadores que possam mudar a realidade da nossa sociedade. Somente Deus pode mudar todas as coisas, somente Deus pode operar essa maravilha de fazer novas todas as coisas, transformar o coração do ser humano, de dar ao ser humano um coração novo, né? Ele diz lá em Jeremias, né, que Ele quebra o vaso e faz um vaso novo, que Ele dá a nós uma nova vida, um novo coração e um novo sentimento. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, nós vemos ali o nascimento da igreja. A igreja não nasceu quando Jesus chamou os 12 para junto de si. Jesus estava preparando o nascimento da igreja. Aí Jesus disse para eles: vocês vão ficar lá em Jerusalém e vão aguardar o Espírito Santo de Deus. E eles ficam em Jerusalém depois de 50 dias da ressurreição de Cristo Jesus, 50 dias após a Páscoa. Por isso nós falamos que é Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja e inunda o coração de todos eles, e são vistas ali línguas como que de fogo descendo sobre eles, e eles ficam todos animados, e eles ficam empolgados, não com aquela coisa da carne, né? Não com aquela força da carne, com aquela alegria da carne, mas uma alegria espiritual que ninguém podia
podia entender aquelas pessoas que ali estavam, achavam até que eles estavam embriagados, e eles estavam falando línguas, mas eles estavam falando em línguas, mas não eram línguas incompreensíveis, mas eram línguas compreensíveis, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos entendiam o que é que estava acontecendo ali, e qual era a mensagem que estava sendo dada ali naquele momento. Eles entendiam, então não era uma confusão, é o contrário de Babel. Babel foi uma confusão quando eles tentaram construir uma torre para chegar até Deus. Babel foi confundida e ali eles não se entendiam mais, cada um começou a falar diferente do outro e não se entenderam mais. Mas o Pentecostes é um encontro onde são falados em línguas, mas todos compreendem aquilo que está sendo dito. Ali é falado a língua do Senhor, a língua dos anjos, e ali todos entendem o que está sendo dito. É o contrário de Babel. Babel foi a confusão, ali era a união de todos os povos para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e para compreender a palavra do Senhor, o nosso Deus, não importava qual era a língua que você possuía. E amados irmãos, depois desse evento que ocorreu ali em Pentecostes, a igreja começou a anunciar o Evangelho. Só que o Evangelho incomoda. O Evangelho incomoda. O Evangelho incomoda porque o Evangelho transforma. O Evangelho incomoda porque o Evangelho é a verdade. O Evangelho incomoda porque o Evangelho está na contramão deste mundo, né? Aqui neste mundo, Jesus disse: nesse mundo jaz do maligno. E Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando os discípulos começam a pregar ali em Jerusalém, logo vem a perseguição. E eles começam a sair cada um para um lugar onde o Espírito Santo de Deus está enviando, né? É para onde o Espírito Santo de Deus estava enviando. Agora eles não estão mais indo com Jesus para onde Jesus queria ir, mas agora eles estão indo para onde o Espírito Santo de Deus está enviando cada um deles. Agora não é mais Jesus, mas é o Espírito Santo de Deus falando aos seus corações. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no capítulo 8, nós vamos ler sobre Felipe. Nós vamos ler sobre Felipe. Antes de Felipe tem Estevão, né? Uma história muito bonita de Estevão, né? Que a sua atitude, a sua pregação, o seu anúncio culminou na sua morte, né? Foi o primeiro mártir do Evangelho de Cristo Jesus, primeiro mártir da igreja primitiva. Ele tem uma história muito bonita, mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre Felipe. Lá em Atos capítulo 8, verso de número 4 até o 13. E depois vou só comentar a respeito quando ele é levado para pregar também para aquele eunuco. Atos 8, do 4 ao 13, assim está registrado, amados irmãos. Entre mentes, os que foram dispersos iam para toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas, de muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, ensinando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com magias. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados.
Amém. As marcas da presença do Espírito Santo de Deus. Primeira marca, amados irmãos, que eu quero deixar com os irmãos nesse texto, lá no versículo 4, diz assim: entre mentes os que foram dispersos. Isso aqui demonstra que a igreja, quando ela está movida pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja dinâmica. Ela é uma igreja que avança, ela não é uma igreja que fica estagnada nas suas quatro paredes, mas é uma igreja que enxerga com os olhos de Deus, é uma igreja que enxerga com o amor de Deus, é uma igreja que está preocupada com aqueles que não têm a salvação, com aqueles que não receberam a salvação e que necessitam dessa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. Nessa questão, o Espírito Santo de Deus nos dispersa, né? O Espírito Santo de Deus nos envia. Você já sentiu incomodado alguma vez em ir em algum lugar para falar do Evangelho de Cristo Jesus? Você já sentiu incomodado em ir em algum lugar para entregar a mensagem de Cristo Jesus? Esta é a ação do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, lá na igreja primitiva, e esta é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas hoje. Nós vamos testemunhar isso aqui mais embaixo, eu vou comentar com os irmãos. Então, primeira marca que nós enxergamos é essa, de que aquela igreja que está realmente na força do Espírito, ela não é uma igreja acomodada, que olha para dentro de si, mas é uma igreja que é dispersa. O Espírito Santo de Deus nos envia a pregar, vai nos colocando cada um num lugar para que nós sejamos testemunhas. E isso acontece aqui, amados irmãos, com eles foram colocados cada um numa cidade, eles foram viajando cada um para uma cidade para anunciar. E nós também somos colocados, né, em lugares que Deus, estratégicos que Deus nos coloca. Você mora onde você mora porque Deus tem um propósito na sua vida. Você trabalha onde você trabalha porque Deus tem um propósito na sua vida. E se você for cumprir esse propósito de Deus na sua vida, você vai observar o seguinte, que Deus tem dado oportunidade para você falar do Evangelho onde você está. Que você não está nesse lugar, que você não vai para esse lugar simplesmente porque você quer, mas é porque Deus está preparando estas coisas. O testemunho que a Beti disse aqui, foi Deus que preparou, então Deus agora colocou ela no lugar. Deus tem um propósito, mas nós precisamos, amados, nos deixar levar por esse propósito de Deus e ver o que é que Deus quer que nós estejamos fazendo ali, como é que Deus quer nos usar naquele local onde nós estamos. Isso na vida do servo de Deus é em todas as áreas, né? Tem um pastor amigo nosso que ele estava comentando que ele faz academia, né? Ele faz academia. Ele falou, mas academia para mim, Gilmar, tem sim. A missão de, até ele é meio bombado, né? Ele é bombadinho, né? Ele é bombadinho. Mas ele é bombadinho exatamente para chamar a atenção na academia, né? E aí, ele fala assim, pastor, nesse tempo que eu estou lá, né? Ele está nessa academia que ele está agora, há 2 anos. Falou, já tem 4 pessoas lá da academia que estão lá na minha igreja. Porque eu falo do Evangelho para eles lá. Eu estou na academia, mas com um propósito, falar do Evangelho de Cristo Jesus para eles. Então, esta é a nossa missão, é o Espírito Santo de Deus que nos envia e nos coloca em algum lugar com propósito. Aí, versículo 5. Olha o propósito aqui. Então, nos despeça, o Senhor nos envia. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, o que ele foi disperso para Samaria, para se esconder lá em Samaria, né? Para ele cuidar da vida dele, para viver bem lá em Samaria, porque agora ele já tinha... Não, ele foi enviado lá para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das marcas do Espírito Santo de Deus é o anúncio do Evangelho. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós somos, usando a expressão até mesmo pentecostal, batizados no Espírito Santo de Deus, né? Nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós sempre temos uma mensagem do Evangelho para levar as pessoas. Temos sempre essa mensagem de salvação, de cura, de libertação para levar as pessoas. Então, quando Felipe sai dali, ele sai para anunciar o Evangelho, para falar do Evangelho para as pessoas. Nós somos chamados para isso.
A igreja foi separada para levar esse evangelho maravilhoso. E alguém pode dizer: ah, pastor, mas eu não tenho essa missão não, essa não é a minha missão, pregar não é a minha missão. Pregar o evangelho é a missão de todos aqueles que Jesus chamou, né? Se existe uma missão que é de todos, é o ide. Pode ver que Jesus deixou lá o id é para todos, não é só para o pastor, não é para os presbíteros, para as diaconisas, e o id é para todos os servos do Senhor nosso Deus. Todos nós temos que falar de Jesus, porque afinal de contas, o que é que nós temos nesta vida? É Jesus, e a única coisa que interessa para nós nessa vida é Jesus. Então o assunto maior da nossa vida é Jesus, é o evangelho. E quando eu estou falando isso aqui, mas eu estou falando com base bíblica, porque nós citamos aqui Estevão, e citamos aqui também Felipe, mas nenhum dos dois foram apóstolos de Cristo Jesus, eles não eram apóstolos. Mas espera aí então, e como não sendo apóstolos, eles saíram para pregar? Sim, porque o chamado o id é para ir pregar o evangelho. Eles não eram apóstolos, eles eram simplesmente discípulos de Cristo Jesus que conheceram o evangelho, mas eles saíram. E Estevão saiu não sendo apóstolo, ele saiu, foi pregar e morreu por causa desse evangelho. Felipe sai e vai anunciar o evangelho. Então hoje a missão nossa é falar desse evangelho, da salvação em Cristo Jesus, desse Cristo que te ama. Quantas pessoas estão hoje necessitadas de ouvir: olha, Jesus te ama. Pessoa não se sente amada, pessoa se sente sozinha, pessoa se sente esquecida, pessoa se sente abandonada. A nossa missão é dizer: olha, todos podem se esquecer, mas Jesus não se esquece de você, Deus não se esquece de você, Deus te ama. É difícil dizer isso para as pessoas. Isso é anunciar o evangelho. Dizer que Cristo morreu lá na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Quantas pessoas carregam fardos e pecados sobre os seus ombros? Quantas pessoas vivem, né, em confusão nos lares, nas famílias, na sociedade, e não se dão bem com ninguém? Por que motivo? Porque não sabe exercitar o perdão, porque não sabe exercitar o amor, exercitar a graça de Cristo Jesus. É você falar para as pessoas isto: que Jesus veio para estabelecer a paz, que Jesus veio para estabelecer a vida, e a vida em abundância na sua vida. Isso é evangelho, amados irmãos. Isso pode ser pregado, deve ser pregado por todos nós, né? Desde a pessoa mais simples na sua cultura, até aquele que tenha maior conhecimento. Porque quem faz essa obra do evangelismo, da pregação, é o Espírito Santo de Deus, através de mim, através de você, porque é Ele que convence o pecador do seu pecado. Eu não convenço ninguém, nós vamos ver aqui embaixo, mas o Espírito Santo de Deus convence. Então, segundo foi anúncio do evangelho. Terceiro, as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Quando nós anunciamos o evangelho, quando nós pregamos o evangelho, os milagres acontecem, os sinais acontecem. Não é por minha causa, não é por causa da Edilene, não é por causa da dona Dilma, não é por causa da Beti, da dona Maria, não é por causa dos irmãos que estão aqui do Domingos, os irmãos que estão aqui, né? É porque o evangelho de Cristo Jesus é evangelho de poder, é evangelho de graça, é evangelho de poder, é evangelho que cura, liberta, salva as pessoas. Anuncie o evangelho para alguém, fale de Jesus para alguém, para você ver se os milagres não vão acontecer. Nós estamos nessa caminhada anunciando o evangelho e pregando o evangelho de Cristo Jesus. Quando nós ouvimos o testemunho aqui hoje, é o testemunho, não é da Beti, daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que o evangelho tem feito na sua vida, daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Esses são sinais da presença gloriosa de Deus. Olha, um sinal maravilhoso. Nós oramos e Deus operou, e Deus fez esse milagre. Nós oramos e Deus abriu essa porta. Outro dia eu estava comentando sobre o testemunho do Jair, né? E o Jair, ele estava, né, desde que veio lá na praia, desesperado, mandando currículo para tudo que é lado, né, e não dava certo em lugar nenhum. Aí um dia ele foi chamado lá no Sagrado Coração, né, na faculdade. Ele falou: pastor, eu não sei quem mandou meu currículo, eu não sei como é que meu currículo foi preparado, eu não sei como é que foi. Já aí nós estávamos orando, não estávamos orando, né? Então os sinais estão aí na vida daqueles que oram, na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que anunciam o evangelho de Cristo Jesus. E as pessoas estão vendo, e as pessoas vão vendo isto, porque enxergam os sinais. E em quarto lugar, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz. Espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando
em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, o inimigo bate em retirada. Quando nós chegamos e falamos de Jesus, o inimigo sai fora. Não existe comunhão entre luz e trevas, e Jesus é luz, mas o inimigo é trevas, e onde nós chegamos falando do Evangelho de Cristo Jesus, o inimigo bate em retirada. Essa é uma experiência que alguns vivem, essa experiência real, né? De ver uma pessoa realmente endemoniada e ver o inimigo deixando a vida dela, indo embora, porque alguém simplesmente disse o seguinte: sai em nome de Jesus, e a pessoa foi liberta. Não é por causa da pessoa, mas é por causa do nome de Jesus, é por causa do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As trevas não suportam a luz. Também, amados irmãos, milagres de curas maravilhosas acontecem. Paralíticos, coxos são curados. Ah, pastor, mas ultimamente eu não tenho visto, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para você, né? Você já foi ali orar por um paralítico, né? E estendeu a mão sobre ele e diz: olha, em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Você já disse isso para alguém? Você já teve fé para dizer isso? Se você não teve fé para dizer isso, você não pode dizer que não esteja acontecendo milagres, porque onde as pessoas estão pregando, anunciando e crendo, os milagres estão acontecendo. Até outro dia nós estávamos conversando a respeito de milagres, né? E aí as pessoas, mas pastor, nós temos ouvido falar de milagres, às vezes muito longe da gente, né? Lá naqueles lados, lá para a África, né? Para o Congo, aqueles lugares, aquelas pessoas distantes. Eu falei, exatamente, né? Sabe por quê? Porque aqui acontece como, né? Nós vemos acontecer. Pessoas falam, pastor, é o seguinte, eu estou aqui com um problema de saúde, o senhor ora por mim? Aí você vai lá e ora para a pessoa, mas dali a pouco ela não passou bem, ela procura o médico. Ela tem médico à disposição dela. Então ela exercitou a fé por um tempo só, né? Só até a hora que chegou a oração, mas chegou a oração, a fé não foi suficiente, ela teve outro socorro para ir. Teve outro lugar para buscar. Mas lá eles não têm. Lá não tem isso que nós temos aqui. Então eles têm que crer ou não crer. Ou eles creem, recebem o milagre, ou eles morrem enfermos. Então os milagres acontecem porque ali existe fé. E eu quero concluir aqui, amados irmãos, citando, no caso de Felipe aqui, desses sinais, que eu disse para os irmãos que é o Espírito Santo de Deus enviando, né? Aqui ele desce, né? Anunciando, e ele se encontra com Simão, o mágico. Mas olha só que interessante, amados irmãos, às vezes, né, as pessoas ficam debatendo a respeito da fé, debatendo a respeito da religião, debatendo a respeito da placa da igreja, debatendo a respeito da forma que você crê, que você não crê, eu sou dessa, você é daquela, né? Felipe não perdeu tempo com isso. O Espírito Santo de Deus não queria que ele perdesse tempo com discussões. Então o que ele fez? Ele foi pregando o Evangelho, e aquelas pessoas que seguiam Simão, que eram escravas de Simão, que compravam as bênçãos que Simão tinha, que pagava para ter benefícios de Simão, agora conhecem um Evangelho que é de graça. Eles conhecem o Evangelho que é poder de Deus e que é de graça. Eles conhecem o Evangelho que é amor. Eles conhecem o Evangelho que abraça. Eles conhecem o Evangelho diferente, que salva as pessoas e que fala a respeito do reino de Deus, da eternidade. E eles acreditam nesse Evangelho, então eles deixam de seguir a Simão. E Simão vê que perdeu, né? Que ele perdeu toda a clientela dele. E ele fala, eu preciso conhecer esse Felipe. Eu preciso conhecer esse Felipe. Eu preciso conhecer esse Evangelho. E ele também vai e conhece o Evangelho, amados irmãos, e ele também abraça a fé. Ele desiste da sua magia, ele desiste da sua profissão de mágico para ser um discípulo de Cristo Jesus. Ele desiste de tirar aquilo que as pessoas têm, para agora ser bênção na vida das pessoas, para agora contribuir na vida das pessoas, para agora se dar na vida das pessoas. Irmãos, entendem que isso é Evangelho e isso é ação do Espírito Santo de Deus? Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, eles querem tirar, eles olham a pessoa querendo tirar da pessoa, mas quando vem para o Evangelho, não, você se entrega, você se dá, você agora é bênção
na vida das pessoas. E é o Espírito Santo de Deus que dirige. Por último, aqui para nós concluirmos, quando o anjo do Senhor fala para Felipe, lá no versículo 26, desse mesmo capítulo: Felipe, vai para a estrada deserta. Felipe estava aqui, amados irmãos, né, realizando muitos milagres, muitas pessoas perto dele, e agora o Espírito Santo de Deus o manda para um lugar deserto. Você já imaginou? Você está na comodidade da sua casa, você está tranquilo aqui na igreja, e o Senhor diz para você: agora você vai para um lugar, né, que não é bom para você estar. Você teria coragem de sair? Você sairia da sua casa para ir pregar num lugar onde você não conhecesse ninguém? E onde você soubesse que nem sabe se vai ter alguém lá? Ele é mandado para uma estrada deserta, né? Mas Felipe obedece, Felipe vai para aquele lugar. Lá no verso de número 29... Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro. É o Espírito Santo de Deus que está conduzindo agora. Felipe não tem mais a sua vontade, não tem mais os seus desejos. Ele vai para cumprir a vontade de Deus. Ele tinha acabado de ganhar Simão o mágico. Agora ele tem que ir para um outro lugar para ganhar uma outra pessoa para o Senhor, o nosso Deus, né? Agora ele tem que pregar para aquele eunuco, né? Ele vai pregar agora para aquele eunuco, aquele homem que tem muito dinheiro, que cuida e administra, né? Muito dinheiro. E é o Espírito Santo de Deus que está dizendo: olha, vai lá, vai até essa pessoa. E lá no verso 39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. É o Espírito Santo de Deus que dirige. O Espírito Santo de Deus o levou para o caminho deserto para pregar para esse alto oficial de Candace, né, da rainha dos etíopes. Deus deslocou Felipe só para pregar para esse homem. E quando esse homem se converte, esse homem é batizado, o Espírito do Senhor o arrebata, né, e o leva para um outro lugar. Mas o eunuco seguiu feliz com Jesus. Estas são as marcas da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O mesmo Espírito Santo de Deus que esteve lá na igreja primitiva está hoje aqui agindo na minha vida, né? Na sua vida, no seu coração, no meu coração. As mesmas obras que aconteceram lá, Deus quer que aconteça hoje. Basta que nós criamos e deixemos que Jesus esteja agindo nas nossas vidas através do seu Santo Espírito. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você neste momento. E eu quero pedir que você se entregue agora, como Simão fez. Se entregue agora como aquele eunuco, né, oficial lá da rainha de Candace fez. Se entregue a Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus também envolver a sua vida, como envolveu a vida de Estevão, como envolveu a vida de Felipe, como envolveu a vida daqueles irmãos em Atos dos Apóstolos. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa tarde, para que você possa ver a glória de Deus, contemplar a glória de Deus, ver vidas sendo salvas, para que você possa ver vidas sendo curadas, sendo libertas, porque é o Evangelho de Cristo Jesus que veio para nós, para curar e restaurar as pessoas neste mundo, nesta vida. E se você tem alguma coisa que você precisa que seja tratada pelo Senhor, se você não tem vivido bem, se você está com uma vida que está com dificuldade, eu quero que você possa estar colocando a sua vida nas mãos do Senhor e crendo que o Senhor tem um milagre para fazer na sua vida nessa tarde. O Senhor tem um milagre para realizar na sua vida nessa tarde, porque o Evangelho de Jesus Cristo tem chegado na sua vida nessa tarde, aqui, lá em casa e onde você estiver ouvindo essa mensagem. O Evangelho de Jesus tem chegado, porque o Senhor tem nos enviado a anunciar esse Evangelho que cura, que liberta e que traz paz ao coração e que traz salvação e vida eterna. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, nós, ó Deus, exaltamos e glorificamos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, por esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá, Pai, de conhecer a Tua Palavra, Senhor, de conhecer, ó Deus, o Teu Evangelho, Senhor, e de, ó Deus, receber o Teu Santo Espírito para habitar as nossas vidas, Senhor, e para que, ó Deus, Ele esteja nos dirigindo, para que, ó Deus, Ele esteja nos orientando, para que, ó Deus, Ele esteja fazendo em nós a Sua vontade
e o seu querer, Pai, e assim, ó Deus, as obras maravilhosas dos céus possam acontecer aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e assim, ó Deus, as maravilhas da ação do seu Santo Espírito possam estar acontecendo aqui, Senhor, meu Deus, neste dia, em cada vida, em cada coração, Senhor, que vidas estejam sendo libertas, Senhor, de todo mal, de todo aprisionamento, Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que esteja sendo liberado, Senhor, da bênção da cura, Senhor, meu Deus, sobre vidas que estão enfermas, Senhor, meu Deus, nessa tarde, para que sejam, ó Deus, curadas, para que sejam também, ó Deus, libertas, Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagres, Pai, e os teus milagres acontecem através do anúncio do teu Evangelho, e aqui nós pregamos, ó Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, Pai, que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, Senhor, e que veio para curar, para libertar e para salvar, e para nos dar vida, e vida em abundância, e vida eterna, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, visita, Senhor, meu Deus, cada um dos nossos irmãos, aqui e na casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.